Olá, meus amores, bom dia, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, amém? Olha só, eu vou ler uma palavra aqui que Deus falou comigo, uma palavra se encontra em Mateus 13, versículo 13, deixa eu ver aqui, 13. O versículo é o 24 em diante. Esse meu óculos tá uma benção, mas já vou mandar fazer outro para ver se eu enxergo melhor, porque fica tá muito arranhado, entendeu? E já tem 2 anos, né, amados? Tudo na vida tem que ser recalchutado, né? Inclusive os óculos. Vamos lá. A parábola do joio diz assim, ó. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeia boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente enquanto em seu campo? Então, de onde vieram o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos ou arranquemos, em outras passagens? Ele respondeu: não, porque se ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amados, nós sabemos que o joio, como o povo fala e como geralmente é falado, né? O joio, ele parece com o trigo, mas na verdade ele não é trigo, ele é joio. Ele é parecido. Então o joio é falado, né, nas passagens, ou então quando são mencionados, quando se trata de falsidade, quando se trata de pessoas dissimuladas, quando se tratam de pessoas que não têm um bom caráter. E aqui o joio, ele foi lançado no meio do trigo pelo inimigo. Mas nós sabemos quem é esse nosso inimigo, né? Das nossas almas. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas muitas das vezes, o inimigo também usa pessoas que se parecem boazinha, né? Que parecem ser ajudadoras, parecem se compadecer, e elas têm que se filtrar no meio de nós. Enquanto elas não fazem arruaças, não fazem intrigas, não fazem as contendas, não fazem a disseminação de uma pessoa contra a outra, não joga uma pessoa contra a outra, ela não fica satisfeita, porque o inimigo, ele tá para fazer a arruaça. Então, no dia de hoje, o joio é aquela pessoa dissimulada, é aquela pessoa que parece ser uma coisa, mas ela é outra. Parece ser boa, parece ser simpática, parece ser amiga. É aquela pessoa bajuladora que tem muitos amigos. Geralmente, as pessoas que têm muitos amigos, geralmente tem muita contenda, muita fofoca, muito disse-me-disse. Porque ela sempre está no meio deles. E o interessante é que eles ficam entre si, ali naquela situação. Até uma hora que ela dissemina o nome da outra, faz fofoca, faz contenda, né? Ela parece ser alguém legal, maravilhoso. Nossa, fulano é uma bênção, fulano é isso. Mas as pessoas que estão ao lado dela, ao lado dele, já estão enxergando que ele é um joio. Você presta atenção nessa passagem aqui, ó. Quando os homens, os homens lá, né, da fazenda do seu senhor, chegou e falou: ué, mas você não plantou as espigas boas, não fez uma plantação? Por que o joio está no meio deles? Eles já de cara já reconheceram. E foi isso que Deus me fez eu chamar a atenção aqui. Porque como o joio parece ser trigo, mas quem de verdade tem aquela habilidade para entender, para conhecer, ele sabe que aquela pessoa é joio. Aqueles empregados ali, quando acordaram, viram a plantação, de cara já viram que era o joio. E eles falaram: e o que a gente vai fazer, patrão? Estou falando em minhas palavras. O que a gente vai fazer, patrão? Ele: não, a gente tira ele do meio. Falou: não tira não.
Não arranca, não. Deixa que depois, quando estiverem já prontos para serem colhidos, a gente tira primeiro eles, né? Joga no fogo e depois a gente guarda o trigo no celeiro. Para fazer todo aquele processo que eles fazem, né? Então, o interessante é que aqui o patrão não quis arrancar logo ele, porque sabia que se tirasse logo, algumas espigas iriam ser arrebentadas, iriam ser massacradas, não serviriam para colheita, para comida, para nada mais. Entendeu? Então, aquele trigo ali não seria reaproveitado por conta do estrago que eles estariam arrancando o joio. Então, tem um tempo certo para tirar esse joio do teu caminho. Alguns aqui já estão sendo até arrancados do seu caminho. Esse joio aí, que está sendo falso contigo, dissimulado, que fala mal de você, vai até saindo da tua vida. Mas no momento certo, alguns aqui já saíram, alguns aqui, né, Deus já te fez enxergar que você sabe que ela é joio, sabe que ele é joio, e vai tirar do teu caminho. Entendeu? Então, você já sabe, porque você bateu o olho ali, teve como ficar com a pessoa, teve como observar a pessoa. Amados, a fruta podre cai por si só do pé. Ninguém precisa tirar fruta podre. Nada estragado, a gente precisa chegar e arrancar, ele mesmo sai sozinho. Cai só, já ouviram falar esse ditado? Que a fruta podre cai sozinha, sem ninguém tirar. Pois é. O joio aqui, o joio quer ser parecido com o trigo, mas ele não é. Ele não serve para nada. Tem pessoas que no teu caminho, na tua vida, na tua história, não serve para nada de bom. Serve sim para dissimular situações, distorcer histórias, falar mal de você para outras pessoas, tentar denegrir a tua imagem. Esse joio aqui foi reconhecido pelos homens lá e pelo próprio patrão, porque o inimigo colocou pela madrugada. É na surdina que o joio fala mal de você. É na surdina, é pelas madrugadas, é nos WhatsApp da vida. É nos áudios, nas conversas que você acha que ninguém vai ver. Mas o inimigo tá vendo, Deus tá vendo, né? É como o povo fala, o Brasil tá vendo, né? Mas tá vendo mesmo, amados. Só que tem sempre alguém sensato que já sabe que essa pessoa é joio e fala, olha, fulano, essa pessoa é joio na tua vida, cuidado. A pessoa é joio. Então não adianta você querer fazer ele de trigo, porque você vai se ferrar. Você tem que entender que quem é ruim não tem conserto. Quem é mau caráter não tem jeito. Jesus só conserta quem quer ser consertado. Jesus só trabalha em quem quer ser trabalhado. A pessoa faz tudo errado, sabe que a vida está uma droga, sabe que ela conhece a verdade, mas ela não muda e ela dá quer dar pitaco na vida do outro. Ela quer ser a pessoa legal, quer ser a pessoa ter uma tática, ter uma lábia maravilhosa. Mas se você for ver aquele joio, você vai dizer, poxa, você é joio. A gente vê como é que você age. Pessoas até falam mal de você. Amados, eu conheço pessoas que eu sei que é joio. Eu tive alguns aqui que eu precisei tirar, arrancar logo, sair de perto. Porque senão ia minar minha vida de uma tal forma. Mas alguns a gente ainda precisa deixar. Porque é nisso que Deus já desmascarando. A gente sabe que já é joio. Mas não é para ser tirado naquele momento. Tem joio aí que vai ser tirado na hora certa. Mas Deus, ele já tem te mostrado. Você já viu o joio. Você já conseguiu, né, olhar o joio. Você já conseguiu identificar. Mas só que você precisa tirar na hora certa, porque senão você vai arrebentar com outros trigos ao redor. Porque tem pessoas que quando são joio é tão dissimulado que até você estando certo, a pessoa joga você contra o outro. Te faz de a louca, te faz de errada. Ela tem um jeitinho de mudar. É uma pessoa dissimulada, ela tem um jeitinho de transformar a história. A história dela é a errada e você é a certa. Então ela distorce os fatos para ela poder se beneficiar daquilo e te jogar na lama. Eu conheço pessoas assim. Deus já mostrou o joio para mim. Mas tem pessoas que eu não posso tirar logo do meu caminho.
Porque Deus já está me mostrando certas coisas, eu preciso enxergar. Entendeu? Então, eu preciso ficar mais atento. Então, nas histórias, nas entrelinhas, Deus vai mostrando. Às vezes, essa pessoa, ela não gosta de você. Ela te atura por necessidade ou por precisão. Tem gente que quer você na vida dela só por necessidade, só porque precisa. Não tem ninguém para ficar, vai lá, te chama. Fica lá comigo. Aí não te dá atenção, dá atenção para outras. Conversa com outras, fala com outras, menos com você. Pra que tu vai perder tempo na casa dessa pessoa, cara? Pra quê? Se alguém me chama pra eu compartilhar as minhas conversas com essa pessoa, eu não vou ficar ali parada, observando ela ficar batendo papo com outras, eu ali. Servindo de quê? De esteio? Não tem como, amados, a gente tem que vigiar, tem que ver esses detalhes, amados. Pelo amor de Cristo, tem joio aí que tá rasgado na tua cara e você não quer enxergar. Tem joio que já tá enraizado e se você não tirar, porque já tá no tempo certo, vai acabar com a tua história, com a tua vida. Então, são esse tipo de pessoa. E detalhe, vou falar uma coisa aqui pra vocês que aconteceu comigo. Detalhe. Teve uma situação com uma pessoa que ela me contou uma história. Ela me contou uma história de uma amiga dela. Aí ela veio e falou, Dri, aconteceu isso, isso e isso. Eu achava que essa pessoa era minha amiga. E aí, eu descobri que ela não é. Porque ela me traiu, falou mal de mim, caramba, quadra, e blá, 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 blá. Eu falei, e aí, qual foi teu posicionamento? Ela disse, eu falei, tu te afastou dela? Ela falou, não me afastei não. Aí eu falei, ué, você descobre que a pessoa fala mal de você. Você descobre. Uma coisa é alguém chegar e minar alguém contra você. Você precisa ver os dois lados da história, amados. Então, só o que a pessoa está contando você já acredita? Só o que a pessoa está falando e o outro lado não tem direito de voz? Não tem o direito de ser ouvido? Né? Como assim? Mas aí, passou o tempo. Depois, essa pessoa que ela falou lá, que falou mal dela, e que não sei o que, blá, 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 e ela não se afastou, ela estava falando que essa pessoa estava falando mal de mim. Eu falei, como é que Deus é tremendo, né? E tipo assim, foi por um acaso. Eu estava na rua e essa pessoa me falou isso. E eu descobri ali. Eu falei, eu já estava imaginando que essa pessoa era falsa. E eu cheguei e me afastei dessa pessoa. Me afastei dessa pessoa. Não tinha como conviver, amados. Eu não sei vocês. Se eu não me sinto bem, não interessa quem seja, amados. Não interessa quem seja. E se for perguntar, vai ter que ouvir os dois lados. Só vai ouvir um lado? Não se deu o trabalho de se justificar. Não se deu o trabalho de chegar para contar. Não faça nada disso. Deixa que Deus vai mostrando quem a pessoa é para você. Agora, você descobre que a pessoa falou mal. Você descobre que tudo aconteceu e você tá juntinho com a pessoa. Pelo amor de Deus, amado. Você vai ser o outro joio. Então, quando a gente quer uma posição do outro, a gente tem que tomar posicionamento. Se Deus aqui tá falando para você que o joio foi plantado na tua história, pela madrugada, o joio entrou na tua história, é na surdina, é na calada da noite, é nas escondidas que ele fala de você, é nas escondidas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, não é declarado, né? É no cafezinho da tarde lá com as fofocadas. Então tenha cuidado, amados. Se Deus já te dá um pitaco, se Deus já chega para você e fala isso, você tem que ficar atento. Por isso é que muitas vidas são estragadas, famílias são dissipadas, por conta da falsidade, por conta da mentira, por conta da fofoca. Às vezes uma palavra errada faz o outro tirar a vida do outro. Amado, isso é muito complicado. Isso é gravíssimo. Tem pessoas que vão jogar você no fundo do poço se você não vigiar. A gente tem que saber que nem todo mundo que tem uma carinha de anjo é aquele anjo, não. Entendeu? Então, essa pessoa pode estar jogando você contra as outras, aí você inocente ali no meio delas. Mas é fulano que me procura, mas é fulana que tá sempre comigo, tá vendo? Ela é falsa, ela tá sempre comigo. Mas foi ela que chamou você. Foi ela que te trouxe pro meio dela. Mas pros outros, ela tá passando que foi você que foi até ela. Então, fique no seu canto, não tem pra fazer nada, fique em casa. Uma dona de casa tem muita coisa pra fazer. Uma dona de casa tem muita coisa para fazer.
Fora essas pessoas que trabalham com outras coisas, ninguém vive à toa sem fazer nada, amados. Então, quando você perde um tempo, eu, por exemplo, dou vazão para algumas amigas, entre aspas, né? Quando eu digo entre aspas, amados, não é dizer amigas que não são. Eu tô falando entre parênteses. Na verdade, não é nem aspas, entre parênteses, né? Me coloquei errado aqui. Quando eu abro parênteses para algumas amigas, para eu estar um pouco com elas, é porque ou é necessidade que elas precisam, tanto ela ou como eu, naquele momento ali, ou então para descontrair, ou então por uma ajuda, né? Mas depois eu vou viver minha vida. Então não tem como a gente viver todo dia com a pessoa. Entendeu? A gente tem nossa vida. Agora, por exemplo, eu tô gravando um vídeo, mas antes disso eu tava organizando a agenda, que daqui a pouco eu vou precisar sair. Ontem eu já saí, fui fazer troca de produto, fui fazer entrega. Ontem foi um dia bastante corrido, tem dia que eu também trago a palavra, entendeu? Então a pessoa não tem tempo para trazer, para falar de Deus, não tem tempo para arrumar a casa, não tem tempo para cuidar de si próprio, mas tem tempo para falar mal do outro. A gente não, a gente que faz as coisas certas, nós temos que ter tempo para tudo e até para Deus. E tem pessoas que falam de Deus, mas não servem a Deus. Sabe fazer o bem, mas peca. Sabe ajudar o outro e não ajuda. Então, assim, essas pessoas, você tem que estar distante delas. Porque não vale a pena Deus tá esfregando na sua cara e você tá, não, tadinha, depois Deus conserta. Deus não vai consertar quem não quer conserto, amados. Tá bom? Então a gente tem que ser uma pessoa de posicionamento. Eu sempre falo isso com todo mundo. Tenha posicionamento. Só deixe a pessoa fazer na tua vida aquilo que você realmente quer. Diga um não de vez em quando para alguém. Aconteceu um lance comigo aqui. Eu tava cansada, uma colega minha, eu não digo amiga porque as amigas são mais chegadas. As colegas são aqui, são mais, não são tão profundas assim nas outras coisas da minha vida. Então, eu vou separando por etapas. Igual uma escadinha, cada um tem um degrau, né? Tem aquelas que são mais chegadas, tem outras que são mais rasas na amizade. Então, para cada pessoa tem uma profundidade, tá? Não é para todo mundo que a gente conta as coisas. Alguns a gente fala, outros não. Tá? Não é por falta de confiança, mas é por não conhecer ainda. Tá muito raso, então a gente não pode se aprofundar tanto. Temos que ter cautela. Tudo é um tempo. E mesmo aquelas com o tempo, algumas coisas não são faladas. Eu me reservo muito, amados. Me reservo bastante de muita coisa. Para evitar problemas para mim. Porque afinal de contas, eu é que tenho que cuidar de não levar o problema para o outro, para não ser problema depois para minha vida, ele usando isso contra mim. Então eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou, poxa fulana, vamos em tal lugar, porque eu preciso fazer tal coisa, tu não quer ser minha companhia nesse dia para fazer isso, isso e isso? Eu falei, amiga, não dá. Não dá porque eu tenho um compromisso, né? Aí ela argumentou, caraca, velho, poxa, tu não pode tirar um tempo pra mim? Eu falei, não é que eu não vou tirar um tempo pra você, porque eu tenho uma mãe cadeirante, não tem como pagar alguém agora, no momento, pra poder te ajudar e ficar contigo como companhia. Porque, irmãos, eu tenho uma mãe que é cadeirante. Às vezes eu saio muito rápido e volto. Então a minha mãe às vezes fica aqui, coisa rápida. Mas quando eu vou mais distante, quando eu vou um tempo mais longo, eu preciso deixar a mamãe com alguém. Porque ela não anda. Então, ela pode sentir sede, se bem que a água sempre tem ali, né? Fruta, tem alguma coisa para ela, mas assim, não pode, amados. Não posso deixar, não posso ser negligente. Tudo pode acontecer no piscar de olhos. E essa pessoa, ela não gostou, porque eu disse o não para ela. Eu falei, não, eu não vou, não posso. Ah, mas eu pago alguém para ficar, mas eu não posso. Aquele dia que você diz não, que Deus está gritando dentro do teu coração para não fazer, aceita o não de Deus. Porque você pode ser um caminho sem volta. Tudo pode acontecer, porque o inimigo ele vai naquela moita, naquela surdina, naquele negócio ali. Entendeu? Então, é uma armadilha que o inimigo vai usar para você, para te derrubar. Então, quando a gente dá atenção à voz de Deus e à nossa mente, que Deus fala conosco, a gente começa a ter percepção das coisas. Hoje eu não estou bem para falar com alguém, então você fica quieto.
Procure não falar com as pessoas no dia que você não estiver bem. Porque aí você vai dar armas, né, munição para aquele joinho da vida fazer algo contra você. Porque você deu ideia, entendeu? Então, fique ligado com o joio. Ele parece muito com o trigo, mas ele não é o trigo. E a intenção dele é destruir a tua plantação toda de trigo. O que é destruir? Destruir tua casa, tua vida, teus projetos, minar, né? Dissipar. Ele não veio para brincadeira. E tem pessoas dissimuladas no nosso meio que merecem ser tiradas do nosso caminho. Eu sempre falo isso para vocês. Tenham mais convicção daquilo que vocês querem. Se você não está bem, você não vai fazer mal ao outro. Você simplesmente vai se resguardar para não atingir o outro. A gente tem que ter um cuidado, amados. Tem que ter um cuidado muito grande. Às vezes você está ensinando, ajudando tanto aquela pessoa não quer ajuda. Ela não está querendo ser ajudada. E ela vai te jogar no fundo do poço também. E você vai estar no meio da história dela, da confusão, porque você tentou ajudar. Tem pessoas que, quando não querem ser ajudadas, ela tem que ser deixada de lado. Tá? Vigia com isso. Amém? Um beijo no coração de vocês. Medite nisso que eu falei com vocês. Tenham cautela, tenham cuidado. Amados, tenham cuidado com o joio. Não é só o inimigo, Satanás. Não, o joio também é aquela pessoa que já nasceu com uma índole, que já nasceu dissimulada, que já nasceu errada para querer disseminar alguma coisa contra você. E são os de dentro, não são os de fora. Quando os de fora vêm para dentro, a gente tem que também enxergar. E esses homens aqui, ó, de trabalhos aqui desse fazendeiro, enxergou logo de cara que já era joio. Só que o patrão falou, se tirar agora vai arrebentar, vai fazer estrago. Alguns momentos aqui você vai precisar esperar um pouco para tirar. Outros aqui tem que ser tirado logo, que já está no tempo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, com Deus. Eu vou parar por aqui. O recado já foi dado, porque eu preciso agir com as minhas coisas, porque eu vou precisar sair. Beijo no coração de vocês, com Deus.